Bom dia, gente. A nossa devocional tá lá em Marcos, capítulo 4, no versículo 35, e diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu estava meditando nessa passagem, e os discípulos de Jesus aqui tiveram um dia bem cansativo. Um dia onde Jesus passou ensinando e os discípulos aqui estavam com ele. E ele passou o dia inteiro assim, porque a Bíblia vai dizer que sendo já tarde. Então ele passou o dia inteiro ali ensinando e explicando e tendo prazer ali com aquela multidão. E aí chegou na hora deles irem embora, sendo já tarde. E aí eu fiquei pensando, nossa, quantas vezes, né? A gente teve um dia daqueles. E aí a gente vai assim, nossa, agora acabou, graças a Deus, deu tudo certo. Agora eu vou pra casa, eu vou descansar, ou então eu vou pra outro lugar, eu vou chegar lá e eu vou descansar e vai dar tudo certo e acabou. E o interessante é que eles ainda têm que passar por uma tempestade. E parece que esse dia se tornou infinito, né, para os discípulos, que não acabava nunca. E o interessante é que quando a tempestade vem, nós nos esquecemos da ordem que Deus nos dá. A ordem de Jesus foi: vamos passar para outra margem. Ele já tinha dado uma ordem, e a ordem era essa: não interessa o que viesse, eles iam passar para outra margem. Porque a ordem de Jesus, a palavra de Jesus já foi lançada sobre eles. E muitas vezes a gente esquece quando a tempestade vem, quando o vento vem, quando a prova vem. A gente esquece das palavras que Jesus lançou sobre nós. E aí tá, vamos continuar. E aí vai dizer que Jesus estava dormindo ali na popa do barco. E a popa do barco é o lugar onde fica atrás. E aí eu fiquei assim, pensando, né? O fato de estar escrito aqui que Jesus estava atrás, deixou os discípulos ali na frente, conduzindo o barco, e Jesus na parte de trás me incomodou um pouco. Porque a sensação de Jesus estar atrás e nós na frente me causou um certo arrepio, porque embora a gente faça isso na vida real, né? Primeiro a gente procura as nossas vontades, depois a gente vai consultar Deus, quando na verdade nós tínhamos que priorizar o que Deus quer e conduzir a nossa vida desse jeito. Mas o fato dessa ilustração aqui, Jesus está dormindo na parte de trás, me deixou um pouco preocupada. E aí eu lembrei daqueles barcos, sabe, que o motor fica atrás? E aí eu fui pesquisar, né, porque eu não sou boba nem nada. E o interessante é que essa popa era o lugar do capitão. Uau! A popa era o lugar onde ficava o capitão. Tinha até aquelas cabinezinhas que o pessoal chamava de castelo de popa. E era onde o capitão ficava. E aí eu falei, uau, agora sim. Agora tudo fez sentido, e aquele lugar realmente ele era onde Jesus devia estar. Porque não importa se Jesus, naquele caso, estava dormindo, mas muitas das vezes hoje para nós ele fica em silêncio, ele não perde o lugar de capitão do nosso barco, da nossa embarcação. E eu achei isso muito interessante, e que nós possamos aprender a colocar Jesus no lugar que ele tem que estar na nossa vida.
E outra coisa que me chamou a atenção também foi Jesus falando: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Talvez hoje seja a pergunta de Jesus para cada um de nós. Por que é que vocês são tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? E sabe, o problema não é o medo. O medo em si, ele normalmente vem, ele nos assombra, mas aquele medo que paralisa a tua fé, esse é um medo que incomoda Jesus. Então que nessa manhã nós possamos ouvir a voz do nosso Deus, entender aquilo que Ele já decretou sobre nós, colocar Jesus como capitão do nosso barco, independente se Ele fala ou não, Ele continua sendo o capitão do nosso barco. E que nós venhamos ser corajosos e ter fé. Amém?